Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sou Marcos Antônio, você está no meu canal, Marcos Antônio Marquinhos, e aqui eu quero glorificar a Deus. Nós estamos iniciando agora o terceiro vídeo de uma série, a série chamada Série Atualizando. Nós já estudamos dois temas, dois estudos, que foi o que levou Elias para o céu e o que era o espinho na carne de Paulo. Se você deseja também estudar esses dois estudos, acesse a playlist, o card que está saindo logo aqui em cima, para que você também tenha acesso a esses estudos. No estudo de hoje, onde nós estamos estudando sobre o Espírito Santo foi dado à igreja no sopro de Jesus ou no dia de Pentecostes. Nós estamos iniciando agora o terceiro ponto, ou o terceiro vídeo desse estudo, onde no primeiro vídeo nós estudamos sobre o caminho do Espírito Santo. No segundo vídeo nós estudamos sobre a missão de Jesus em 40 dias. E agora nesse terceiro vídeo nós estamos estudando sobre a iluminação do Espírito Santo. Até aqui eu quero glorificar a Deus, pedir, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, continue conosco, estamos chegando ao clímax desse estudo, onde ainda partiremos para o próximo ponto, que é o cumprimento da promessa. Deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, em nome de Jesus. A iluminação do Espírito Santo. O que é a iluminação do Espírito Santo? A revelação de Deus são as Sagradas Escrituras, que pelo processo chamado de inspiração, que é o ato de captar a mensagem da revelação e registrá-la, ou seja, através da cultura oral ou através da escrita. Muitos dos profetas e dos homens de Deus, eles receberam de Deus a revelação, que é trazer à tona aquilo que estava oculto, ou seja, Deus se aproximar do homem, tornando-se conhecido, e os homens não tiveram a iluminação. E o que é iluminação? É abrir os olhos do entendimento, semelhante à oração de Paulo para os Efésios em Filipenses capítulo 1, versículo 18, se não me falha a memória, pedindo para que haja compreensão daquilo que está escrito, semelhante àquilo que está sobre o entendimento dos judeus até hoje, por não compreenderem a hora da salvação, tanto para judeus como para gentios. Com essa iluminação se percebe e compreende as Sagradas Escrituras. O profeta Daniel recebeu profundas revelações de coisas do futuro, mas nem de tudo ele teve a iluminação, sabendo que haveria um anticristo no futuro, vários governos, e que Jesus ele não teve essa iluminação, mas ele teve a revelação. E Deus disse para ele: Daniel, fecha essas palavras e essa visão, porque ela é para um tempo determinado. Tu, porém, vai até o fim, ou seja, seja crente até o final e fiel, porque descansarás em paz com os teus pais. Tem coisa aí que você não precisa saber, porque não é tempo. Semelhantemente, a revelação que João foi o contrário, né? João recebeu do anjo a revelação no Apocalipse, lá no final, quando ele ia escrever, aí o anjo disse: não, essa você não escreve. Ou seja, esses os homens não vão saber agora, só você. Privilégio de quem recebeu essa revelação. Então, Jesus Cristo, para que os seus discípulos e apóstolos compreendessem a obra, era preciso eles compreender as Sagradas Escrituras. Mas porque eles não compreendiam antes, apenas recebiam de vez em quando uma revelação, como em Mateus capítulo 16. Vamos ver isso lendo alguns versículos que nos trarão um bom respaldo. Nós estamos no tópico 3 ainda, no contexto em que Jesus está vivo e ressurreto, trazendo bênçãos, como nós vimos no vídeo anterior, sobre a vida dos apóstolos com um propósito. Só que um ponto que nós iremos analisar nesse momento, antes de chegar no momento do sopro e tentar dar uma definição, porque estamos lançando luz sobre um texto que é para alguns uma problemática, mas o contexto traz a real interpretação do texto. Então, o Espírito Santo só seria dado quando o Senhor fosse glorificado. Confira em João 7,39, e eu vou ler a partir do 38, olha o que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja o que o texto diz. Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, simbologia do Espírito, rios de água vivas correrão no seu ventre. Aí ele explica: e isso disse ele do Espírito que havia de receber. João explica, né? Os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Mas o que é ser glorificado?
É isso que nós iremos aprender agora. Louva a Deus pelo contexto das Sagradas Escrituras. Com o contexto, nós temos o respaldo da verdade saída da boca do nosso Senhor, da verdade das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, vamos ler o versículo 1 e o versículo 5, nos explicam o que é ser glorificado. Em João capítulo 17, Jesus tem consumado a obra sobre a vida dos apóstolos. Quando nós ouvimos a palavra está consumado, como por exemplo na cruz, nós entendemos que a obra da salvação encerrou ali. Mas no vídeo anterior nós já falamos que a obra da redenção, de fato, ela tem uma completude no descanso do Senhor, no descanso de Jesus. Deus criou as coisas em 6 dias e o sábado, que simboliza subiu ao descanso, né? Descansou, subiu ao descanso. Para Jesus também há um descanso. Para Israel, que o descanso seria a terra de Canaã, na completude da igreja, o descanso será a Nova Jerusalém. Para Cristo, o descanso é sentar à direita do Pai. Então, quando ele diz aqui em João 17, eu consumei a obra que me deste para fazer, e qual era a obra? Ele explica que ele conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que eles creiam que tu me enviaste. Então, a obra de Jesus Cristo sobre esses 12, sobre esse colegiado, era que eles acreditassem que Jesus foi enviado do Pai para realizar essa obra, e Jesus concluiu esta obra. Aí o que é que Jesus fala depois de concluir essa obra? Vamos ler o versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica-me a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. No versículo 4, vamos ler o 4 e 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Jesus consumou a obra aqui no sentido da mensagem que entrou no coração deles, mas eles não compreendiam a obra. Eles criam que Jesus foi enviado por causa dos sinais. No versículo 5, Jesus diz: E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus diz, no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu. Agora, Pai, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. O que é ser glorificado? Ser glorificado significa retornar à posição inicial na eternidade, tendo concluído a obra da redenção. Em Filipenses capítulo 2, que é o primeiro hino dos cristãos, a partir do versículo 5, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, tomando a forma de servo, ou seja, saiu do lado de Deus e foi para a frente de Deus, e achado na forma de servo, se humilhou mais ainda, tomando a forma humana, e aqui na terra, na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Depois da morte, ele diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que está acima de todo nome. Quando? Veja, quando Jesus ressuscitou, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus é glorificado quando essa obra aqui de baixo finaliza e ele sobe para apresentar ela ao Pai, como já falamos em outro vídeo, conforme Apocalipse capítulo 5, onde ele recebe da mão o livro e ele vai ao descanso. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Cristo vencedor e vitorioso, que tirou o choro de João em Apocalipse capítulo 5, agora está sentado à direita de Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Falando sobre essa glória, né, glorifica-me, Pai, junto de ti, com aquela mesma glória que eu tinha antes. Ou seja, antes que o mundo existisse, Jesus estava do lado de Deus. Então, glorifica-me junto de ti, ou ser glorificado, significa ele voltar para o Pai. Então você pega lá João 7,39, que diz que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. E o que é que temos? Temos que o Espírito Santo só será enviado quando o Senhor Jesus subir aos céus e sentar à direita do Pai. Porque ele vai explicar isso muito em detalhes no Evangelho de João, que ele vai receber a promessa do Pai e ele vai enviar essa promessa. Vejam o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado e morto. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, versículo 55, de Atos capítulo 7, fixando os olhos aonde? No céu.
viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus exaltado. Sobre o Espírito Santo de Deus, em João capítulo 16, e leremos vários textos de João no contexto de João 13 até o João 17, porque esse é o objetivo desse estudo, trazermos contexto para interpretarmos um texto que para muitos existe alguma complicação. João 16, 14 e 15 diz: Ele me glorificará. Jesus está falando de quem? Jesus está falando do Espírito. Veja só. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se o Espírito Santo vai ser enviado e vai ser recebido da mão de Jesus, então eles vão se encontrar, vamos dizer assim. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Quando foi que, de fato, passou, após a obra da redenção, a tudo quanto é do Pai está nele? Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus. Ou seja, está concluído, eu vou voltar à glória, tudo está comigo novamente. Porque antes, ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, ficou independente, ou melhor, dependente do Pai, e não mais com a total independência em relação aos seus atributos. Ele continuou com seus atributos, mas o seu esvaziamento, a sua união hipostática, a natureza divina com a natureza humana, se fez o homem e veio à Terra. Agora Jesus Cristo retorna isso e retorna essa independência dos seus atributos, tendo vencido a obra da crucificação, tendo vencido a morte e o pecado. Que obra maravilhosa, que Deus maravilhoso. E agora do lado do Pai, ele vai enviar o Espírito, que não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado, e ser glorificado é voltar para o lado do Pai. Ainda mais contexto sobre a glória, veja o que diz João 17, 24, Jesus na oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Onde Jesus vai estar, que eles estejam comigo. Ele está pedindo. Não está ainda onde Jesus vai estar. Os apóstolos não estão. Então ele ora pedindo ao Pai que eles também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Olha só, mais uma referência à glória, mais uma referência antes da criação do mundo, sobre essa obra da salvação. Então Jesus está fazendo referência o quê? Ele está dizendo: Pai, eu quero que aonde eu estou glorificado com o Senhor, no céu, na glória, eu quero que o Senhor faça com que eu leve eles também para junto de nós, ou seja, para o céu, para a glória. Esse é o pedido de Jesus a Deus. Então, ser glorificado é estar do lado do Pai, no céu, na posição inicial que Jesus tinha e agora tem antes da fundação do mundo. Vamos mais uma vez para Atos, capítulo 1, versículo 4, para ficar como contexto nessa parte do estudo, porque alguém poderia não ver em um outro texto. Atos 1,4 diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouviste. Jesus vai para o Pai e eles ficarão aqui embaixo esperando a promessa, e Jesus sendo glorificado, o Espírito receberá dele, como já lemos, receberá tudo, ouvirá tudo de Jesus e virá para operar a obra da salvação nos discípulos. Que maravilha! No início dessas últimas instruções de Jesus aos apóstolos, antes de ser preso, ainda na ceia, no capítulo 13, onde o contexto mostra Jesus lavando os pés dos seus discípulos e dando essas últimas instruções, falando de muita tristeza, de sofrimentos, até de morte que eles terão, mas também falando da esperança do seu retorno, da sua glória, da exaltação dos próprios apóstolos, que isso acontecerá também. Jesus, em João 13, do 31 ao 33, diz: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Veja, esse glorificar não diz respeito à coisa da terra, após a conclusão desta obra. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Veja só, o glorificar relacionado a não estar mais com eles, a sair. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Veja que interessante. A ansiedade, a questão da tristeza, Jesus falou para eles que vós vos entristeceis, mas logo a vossa tristeza se converterá em alegria. Nós iremos explicar isso. Nesse contexto, Jesus está falando sobre glorificar, sobre ir embora,
sobre eles procurarem ele e não ter mais ele, buscar ele, assim como ele disse para os judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Discutindo com os judeus em João capítulo 8, em especial os saduceus, Jesus disse que eles não poderiam ir por causa do pecado. Já para os discípulos, Jesus disse, vós não podeis ir agora, mas vocês vão. Ele disse em especial a Pedro que estava indagando. Então, a glória, ser glorificado, mostra esse retorno. Eu não estou mais aqui, mas Deus há de me glorificar. E eu vou. Para onde eu vou, não podeis vós ir agora. Então é Jesus Cristo mostrando que ele será glorificado novamente. Estamos caminhando, meus amados irmãos, para o clímax, mas já temos muitos respaldos. Mas o clímax sobre a questão do sopro, quando Jesus soprou sobre os apóstolos e discípulos. Mas antes disso, nós iremos ainda falar sobre o seguinte ponto. A expectativa da vinda do Espírito Santo está relacionada à partida de Cristo. Nós estamos no nosso terceiro vídeo, e esse vídeo, o título é A Iluminação do Espírito Santo. E nesse subtítulo, nós estamos estudando sobre a expectativa da vinda do Espírito Santo, está relacionada à partida de Cristo. Então, o Espírito Santo virá para a igreja, será enviado para a igreja, para estar com a igreja, quando da partida de Cristo. No Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 25 e 26, o texto diz: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Esse vou e venho, ele pode estar relacionado a duas coisas. Em especial, ao próprio Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas também a outra coisa, ao outro de mesma essência, ao Paráclito vir para estar com eles. O Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, na aparência física, o Jesus que tem o corpo, ele não está aqui conosco. Paulo fala sobre essa ausência de Cristo. Estou na ausência de Cristo, mas queria estar com Cristo. Só que Cristo está conosco, através do de mesma essência, o outro Consolador está conosco, o Espírito Santo. Então, quando Jesus Cristo disse: Eu vou, mas eu venho. Eu vou, depois venho. A vossa tristeza vai se converter em alegria porque eu venho. Então, a ausência de Cristo para os apóstolos é algo terrível. Jesus Cristo havia morrido e eles já estavam tristes e chorando. Agora Jesus Cristo ressurreto anima-os, dá graça, renova, vivifica, dá orientações, prega a palavra de Deus para eles, com um objetivo especial, que é esperar a promessa do Pai. E ele diz: Eu vou, mas eu volto. O Espírito Santo que há de vir, o outro Consolador, o Paráclito. E aqui nós iremos explicar uma coisa muito interessante em relação ao Paracleto e a esses versículos em João 14, em especial. A palavra Paracleto, que é interpretada por exortar, por consolar, por advogado, e é mais comumente usado como consolador. Só que em alguns textos ele não deve ser usado como consolador. Quando ele está prometendo aqui, como por exemplo, ele estará convosco, dando instruções em especial aos apóstolos, não está falando só de consolar, está falando sobre aquele que é o ajudador. O Paracleto também significa o ajudador. Em outras palavras, é aquele colocado do lado para ajudar. Colocado do lado, e Kalel, para ajudar, está do lado. Então, para ajudar em quê? No ministério, na continuidade desse ministério. Quando começou esse ministério? Quando os apóstolos começaram a pregar? No sopro de Jesus ressurreto, os apóstolos foram pregar? A igreja começou a se expandir, Jesus ressurreto, e soprando sobre eles o Espírito? Qual o propósito de Jesus ter soprado o Espírito? O contexto até agora já não falou ao seu coração que o objetivo do sopro era dar entendimento e iluminação das Sagradas Escrituras, abrindo o seu entendimento para que eles compreendessem a obra da redenção e tivessem condições de quê? De esperar a promessa do Pai, recebendo a ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? A ordem de Jesus era essa:
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se Jesus Cristo fosse embora, sem eles terem essa graça, sem compreenderem nada, as coisas complicariam nessa comunhão e eles não teriam como perseverar. As coisas eram tão difíceis, eram tão tensas para eles naquele momento, que comprovamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus apareceu a mais ou menos uns 500 irmãos. Então Jesus está subindo aos céus e 500 pessoas estão olhando para ele. E quando acontece a descida do Espírito em Atos capítulo 2, só tem 120 pessoas. Provavelmente as demais se converteram, porque no mesmo dia se converteu milhares. Mas não perseveraram, a maioria desistiram. 120 entre apóstolos e discípulos permaneceram aonde? Na casa de João Marcos, com Maria, mãe de Jesus, e as outras Marias, e os outros discípulos e apóstolos, orando e perseverando. E fazendo o quê? Obedecendo a Jesus. Sem a presença, sem a graça de Deus, sem a ajuda do Senhor, nós não temos condições de nada, nem de esperar, nem de nada. Isso mostra até a iluminação que eles tiveram para escolher o Matias no lugar de Judas Iscariotes, para completar aquele colegiado ali, né, que se entendia segundo a cultura dos judeus. Aqui não preciso abrir esse espaço da cultura, é só Bíblia de fato, é versículos de fato, mas se entendia que a palavra poderia ser pregada, que um rabino poderia ensinar se tivesse pelo menos 10 pessoas a 12 pessoas. Então, esse é o objetivo do Jesus ressurreto, a iluminação do Espírito. Esse vídeo em especial vem nos falar sobre isso. Jesus estava diante dos apóstolos com esse objetivo. Então, qual é o objetivo do sopro? É fazer compreender as Escrituras para que tenham um ânimo de esperar a promessa do Pai. Essa é a definição do objetivo do sopro. Mas o que tem trazido problemática, principalmente, é a expressão em português que está lá no versículo do capítulo 20 de João e o versículo 22. E tendo dito isso, né, que assim como meu Pai me enviou, vos enviou a vós, assoprou sobre eles o Espírito, né, e disse. Então, Jesus assoprou sobre eles o Espírito. Em algumas outras traduções, o objetivo daqui também não é trazer textos originais, nem de grego em especial, nem de hebraico, mas há outras traduções. Há outras traduções como ele soprou, não diz ele soprou sobre eles, apenas ele soprou, ou ele exalou, ou ele suspirou, porque o sopro é inspirar, expirar e também o vento em movimento. Veja que interessante. Mas reconhecendo que esse sopro foi essa iluminação e essa graça de Deus sobre ele, para que eles tivessem ânimos, porque eles estavam tristes e chorando e trancafiados. E Jesus trouxe esse ânimo para eles. Diz a Bíblia que eles estavam tão alegres que eles nem acreditavam que era Jesus que estava ali, no cenáculo com eles. Jesus aparece, conversa com eles, passa 40 dias já falando sobre a numerologia, né? Sobre essa preparação para uma grande obra, essa preparação para um grande acontecimento. E que grande acontecimento era esse? Lembra do primeiro vídeo, onde nós estudamos sobre o caminho do Espírito? Que grande acontecimento é esse? É aquele grande acontecimento de Jeremias 31, né? De o Espírito, do novo concerto, do coração de carne agora ser um coração de pedra, do Espírito Santo que é onde está aí a liberdade, ou seja, a habitação do Espírito. O propósito de Deus descido do monte, depois do tabernáculo, o tabernáculo agora em Cristo, que é o tabernáculo de Deus, que é aquele que se fez carne e habitou entre nós, agora Cristo vencendo e cumprindo a obra da redenção, recebe do Pai a promessa, porque ele cumpriu e descansou, sentou-se e agora é enviado o Espírito Santo para estar com a igreja. Então, esses aspectos do início dessa obra, como a pregação do arrependimento, só tem em Atos 2. Pregação de fato, só tem em Atos 2. Os apóstolos estão apenas se reunindo, né, se consertando ali, ajustando seu colegiado, o prejuízo que Judas deu ali entre os 12, para esperar a promessa. E a ordem era essa: ficar em Jerusalém, até que do alto. Jesus não mandou ir por todo mundo. Jesus não disse naquela hora, vocês vão em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não. Faltava uma coisa. Nós iremos meditar. Por quê? Porque para muitos soa uma divisão. As pessoas querem dividir o trabalhar de Deus e na atualidade
muitos teólogos, e a maioria dos teólogos, explicam isso. Que os 2 grandes milagres aconteceram em Atos capítulo 2. Tanto o Espírito Santo veio e inaugurou a igreja. Por que eu digo inaugurou? Porque a igreja só foi estabelecida na terra baseada em 5 fases. A vinda do Senhor Jesus e a sua ministração, a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua subida aos céus e a descida do Espírito Santo. Como tudo na vida é um processo, Jesus passou por esse processo de 5. Veio à terra, pregou a mensagem do reino de Deus, morreu na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados, venceu a morte, ou seja, ressuscitou dos mortos, né? Porque essa é a esperança da pregação. Ele subiu aos céus, descansou da sua obra e agora a terceira pessoa vai trabalhar. O Espírito Santo vai descer. Quando eu digo a terceira pessoa vai trabalhar, não é que ele não trabalhou, ele está trabalhando desde a criação, mas é nessa nova ação. A nova ação não é de qualidade, mas agora é de quantidade. E qual o miolo, o contexto da promessa? Nós iremos estudar isso. Mas a expectativa da vinda do Espírito Santo, como nós estamos estudando sobre isso, está relacionada à partida de Cristo. João 13, Evangelho de João, abra sua Bíblia para a gente conferir. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, estando já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, aí ele foi lavar os pés. A obra foi criando um clímax ali na ceia. E esse clímax era o clímax de partida. A mensagem de Jesus teve uma total mudança agora. Jesus começou a falar sobre tristeza. A minha alma está profundamente triste até a morte, porque se aproximava o cálice da ira de Deus sobre Jesus. Jesus está mudando completamente o sermão, está falando sobre vocês não vão ficar só, vocês vão ficar tristes, mas eu estou com vocês, não deixo vocês só, e eu vou enviar o outro. Jesus está, vamos dizer, entre aspas, preocupado em dizer, não, vai ter alguém com vocês. É isso que ele está preocupado em dizer. Vai ter alguém com vocês. O outro de mesma essência vai estar com vocês. Só que esse período intermediário, né, que é isso que podemos falar. Podemos dar uma definição do sopro, a obra do sopro antes da descida do Espírito. É capacitação transitória entre a Páscoa e o Pentecoste, para que eles possam permanecer em Cristo, esperar em Cristo, entender principalmente, porque é uma iluminação, Lucas 24, 45, e abriu-lhes o entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Esse é o objetivo principal. Vamos ler mais textos? João 16, 5 e 7. Evangelho de João 16, 5 e 7 diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Que maravilha! Esse versículo é um daqueles versículos chaves, mas já tivemos vários versículos chaves. Jesus está dizendo, antes porque eu vos tenho dito isso, seu coração se encheu de tristeza. Porque o coração deles estava cheio de tristeza, porque Jesus estava dizendo que ia embora, e eles ficaram tristes. Mas em seguida ele diz, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Por que convém que ele vá? Porque Jesus está ali presente fisicamente. Jesus conhece todas as coisas, mas a obra agora será maior, porque o Espírito estará em todas as pessoas. Não dá para Jesus naquele corpo entrar dentro de ninguém. É a obra do Espírito habitando, porque essa é a obra que nós estamos anunciando desde o início. O caminho do Espírito é sair do Monte Sinai, sair do tabernáculo e morar dentro da casa construída por Deus, que é templo do Espírito Santo, que somos nós. Esse é o objetivo de Deus. E em Jesus Cristo, após ele subir e o Espírito Santo vir, aí essa morada aconteceria. Mas ele diz no versículo 7, se eu não for, o Consolador, o outro de mesma essência, não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, quando nós dizemos que Jesus está aqui na terra e sopra o Espírito sobre os apóstolos e ele já recebe o Espírito Santo, nós estamos entrando em desacordo com a própria palavra de Jesus e estamos pregando um erro teológico, uma heresia. Para que o Espírito Santo viesse para a igreja e com poder para a igreja,
E a grande problemática que gira em torno do sopro e a questão de Atos 2 é que as pessoas querem colocar o Espírito sendo entregue à igreja no sopro e em Atos capítulo 2 só um poder, só o poder do Espírito, mas não. Em Atos capítulo 2 temos a inauguração do Espírito pelo próprio Espírito, a inauguração da igreja pelo próprio Espírito e também esse Espírito trouxe o poder. Como nós podemos entender isso? Nós podemos entender isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abra sua Bíblia para nós podermos entender a Bíblia, deixarmos a Bíblia Sagrada falar conosco. Quando os apóstolos perguntaram quando é que vai acontecer essas coisas, né? Tudo isso que vai acontecer, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí no versículo 8 ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, vírgula, que há de vir sobre vós. Entenderam? Vamos ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O que está sendo enfatizado o que irá vir sobre vós não é a virtude, mas o Espírito que há de vir sobre vós, ele vos dará a virtude. Então ele está dizendo, o Espírito Santo, vocês vão receber a virtude. E essa virtude é para quê? É para você ser testemunha. Por que ele está dizendo isso? Ele está preocupado em falar logo da virtude para ser testemunha. Porque os discípulos e os apóstolos, eles querem saber quando acontecerá essas coisas, o fim do mundo. Semelhante à pergunta de Mateus 24, diante do templo. Mas Jesus está dizendo, não, vocês não vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir, e vocês vão ser testemunhas, ou seja, não perca tempo em querer saber do fim das coisas. Vocês vão trabalhar para mim agora, pregando o Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho, ou seja, ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele está dando uma nova revelação, né, do que acontecerá quando esse cumprimento da promessa acontecer em Atos capítulo 2, que é o Espírito Santo vir sobre ele. Esse Espírito, que é o que distribui o poder. Vamos mais contexto? 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito Santo é que distribui os dons a quem quer, da maneira que quer. Então, para que esses dons estejam sobre ele, é preciso a presença, a pessoa do Espírito Santo está neles. Estando neles, o Espírito Santo, eu vou dar isso a você, isso a você, isso a você, isso a você. É ele quem opera essa obra agora. Em Jesus Cristo, segundo Efésios capítulo 4, são os ministeriais, né, os dons ministeriais. Que ele, subindo ao alto, levou o cativeiro, deu os dons aos homens, e a uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veja o que não faz na nossa mente o contexto das Sagradas Escrituras. Apenas ler a Bíblia. Estudar a Bíblia de forma coerente, respeitando o que ela fala. Né? Porque é tentação queremos colocar os nossos pensamentos. Mas quando nós nos submetemos ao que as Sagradas Escrituras falam, nós estamos submetendo a própria palavra de Deus, a própria palavra de Jesus, porque essa é a palavra de Deus. Veja que interessante. Vamos analisar textos. Né? Já lemos João 7,39, que diz que o Espírito Santo não fora dado porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Já lemos João 15,26, que diz, mas quando vier o Consolador, que eu, Jesus, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Olha que interessante, só tem textos para confirmar tudo isso. Jesus está dizendo, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, dele, vou receber dele, da parte do Pai, eu não estou com o Pai não está aqui, o Pai está lá, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Como alguém está de frente para alguém, para soprar sobre eles, tão perto, e está dizendo, eu vou enviar. É como se ele dissesse, fica aí que eu vou ali e já envio. Fica aí que eu vou ali e já mando uma mensagem. É isso que ele está falando. Vários textos, né, corroboram e mostram isso. E nós precisamos nos fortalecer nisso. Nos fortalecer nas Sagradas Escrituras. Todo o contexto de João 16, 14 e 15 que nós já lemos. João 16, 22, que diz, assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Nesse contexto aqui, ele está falando quando ele for ressuscitado, e dizer para os apóstolos que quando eu for ressuscitado, eu vou dar alegria a vocês, e ninguém vô-la tirará mais. Por quê? Porque eles ficaram tristes, e a alegria deles foram tiradas. Quem tirou a alegria dos apóstolos? Herodes tirou a alegria dos apóstolos.
Judas tirou a alegria dos apóstolos. Pilatos tirou a alegria dos apóstolos. Caifás e Anás tiraram a alegria dos apóstolos. E agora Jesus ressurreto chega para eles, prega, se apresenta, come com eles, entra em comunhão, sopra sobre eles o entendimento. Tem textos, o entendimento, e abriu-lhes o entendimento, e abriu-lhes os olhos, e compreenderam as Escrituras. Então Jesus trouxe alegria a eles, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz o livro de Neemias, se não me engano. A alegria do Senhor foi a força que Jesus Cristo deu aos apóstolos para que eles pudessem esperar. Esperar o quê? Tudo aquilo que nós já lemos. Esperar a promessa do Pai. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porque de mim ouviste a promessa. A promessa. Qual é a promessa? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós iremos confirmar que Pedro confirmou isso. Que em Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa que Jesus pediu para que os apóstolos esperassem depois da sua partida, porque ele iria enviar a promessa. Qual é a promessa? O Espírito Santo, a morada do Espírito Santo nos apóstolos e no meio deles. O Espírito Santo estaria neles e no meio deles. O interessante é que quando Jesus fala do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, o versículo seguinte diz, e quando dizia isso? Né? O Espírito Santo vai vir sobre vós. Né? E quando dizia isso? Ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Jesus estava subindo e estava dizendo, não, vocês receberão o poder, a virtude, o Espírito que vai vir sobre vós, ele vai dar o poder a vocês. E isso subindo. Vai vir. O Espírito Santo que virá sobre vós. As Sagradas Escrituras, elas abrem o nosso entendimento, elas nos alegram. As Sagradas Escrituras nos firmam naquilo que é a verdade, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trabalhando na nossa alma e no nosso coração para tirar todas as arestas, todas aquelas dúvidas, dentro daquilo que Ele revelou. Não dá para revelar o que não está revelado, mas o que está revelado, dá para anunciar. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para finalizar esse terceiro vídeo e terceiro ponto, onde nós estamos falando sobre a iluminação do Espírito Santo, a graça, a alegria do Espírito Santo para esperar a promessa. E após a promessa, em Atos capítulo 2, Pedro confirma tudo isso. Vejamos Atos capítulo 2, versículo 32 ao 36. Leiamos. Pedro pregando. Pedro que não compreendia, nós já falamos isso, que não compreendia, que estava triste, que não precisaremos citar João 21, que Jesus foi justificar Pedro e chamar Pedro para apacentar os cordeiros, né? E ressuscitando a obra, ou preparando, 40, numerologia, preparando para uma grande obra. Pedro, apacenta os meus cordeiros. E Pedro diz de João, e o que há dele? E Jesus diz, o que te importa se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta? Segue-me tu. Jesus está regimentando, alegrando, né? Dando força para que eles esperem a promessa. Aí Pedro agora, com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, ele diz em Atos 2, 32 a 36, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus, destra, do lado direito, exaltado do lado direito de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, olha só, olha esse texto, compare esse texto com João 20 e 22, o que teremos? O apóstolo Pedro, que estava lá na hora do sopro, ele está dizendo que Jesus ressuscitou, foi exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, a promessa do Pai do Espírito, não recebeu do Espírito uma coisa, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, porque a promessa é o Espírito, não é uma coisa, é o Espírito. E derramou isto que vós agora vedes e ouvis, que dentro de todo o contexto, as pessoas estão assustadas pela manifestação dos dons do Espírito que estão sobre eles. As línguas, as interpretações e o comportamento deles que foi a zombaria, chamaram-nos de embriagados. Veja que interessante as Sagradas Escrituras, é maravilhoso. O versículo 34 diz, porque Davi não subiu aos céus, falando, olha só, subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Dentro desse contexto de Pedro explicando isso, ele fala sobre isso, comparando, mostrando que Jesus está dentro desse contexto e para que a promessa do Espírito Santo se cumprisse, deveria acontecer isso. Olha o que diz o versículo 34.
Confira na sua Bíblia. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por estrado dos teus pés. A obra completa do juízo, lá no final. Saiba, pois, com certeza, versículo 36, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quero glorificar a Deus por isso, porque a comunhão diária com as Sagradas Escrituras faz com que, assim como Paulo aconselhou a Timóteo, dizendo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E eu quero crer que você, conferindo na Bíblia, não é dando ouvidos, conferindo nas Sagradas Escrituras, pode deixar as Sagradas Escrituras esclarecer algumas coisas que muitas vezes vêm ao nosso coração como dúvida. E aqui eu quero glorificar ao nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos nesse estudo e ainda tem mais coisa, né? Porque nós iremos parar agora e iremos para o último tópico, que também diz respeito ao último vídeo sobre esse estudo. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo foi dado à igreja no sopro de Jesus ou no dia de Pentecostes. Estudamos o primeiro vídeo, que fala sobre o caminho do Espírito Santo. Sobre o segundo vídeo, nós estudamos sobre a missão de Jesus em 40 dias. Sobre o terceiro vídeo, que é esse vídeo que nós estamos estudando, sobre a iluminação do Espírito Santo. E agora iremos para o nosso último estudo, nosso último vídeo, onde nós iremos falar sobre o cumprimento da promessa. Que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui eu quero agradecer a você, lembrar você para conferir se você é inscrito, compartilhar, deixe o seu comentário, o que você achou sobre todos esses textos. Se você quer inserir mais textos que eu não alcancei, que eu não li, não descobri, coloque aí nos comentários, coloque a sua opinião sobre tudo isso. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus e vamos para o próximo.